Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Godoy, trabalho as matérias de Direito Penal e de Direito Processual Penal. E hoje eu vim aqui para lhes dar uma dica valiosa em Direito Penal. Vocês que estudam para concurso público e caem em Direito Penal, sobretudo nos concursos da área policial, é importante que vocês saibam que a matéria mais cobrada em Direito Penal é a parte especial, que é o artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. Pessoal, esta parte especial essa parte é uma parte cheia de regras, é uma parte cheia de detalhes que o seu examinador não hesita em cobrar. Sobretudo, as nomenclaturas diferentes que a doutrina, a jurisprudência e a própria lei traz. Hoje eu quero falar com vocês sobre o artigo 1º ao artigo 4º. Embora neste vídeo que eu vou trazer dica para vocês seja algo bastante superficial e rápido, na aula nós aprofundamos muito mais cada um desses artigos. Aqui nós temos o artigo 1º. O artigo 1º do Código Penal, ele fala do princípio da legalidade e do princípio da reserva legal. O artigo 1º é cópia da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isto é o princípio da legalidade. Em direito penal, quando nós falamos sobre o princípio da legalidade, nós estamos falando sobre o coração do direito penal. O princípio da legalidade é um princípio, digamos, mor, que rege o direito penal. E o princípio da reserva legal. Para que se tenha crime, nós temos que ter, antes da conduta, uma lei em sentido formal, aprovada, tipificando aquela conduta como crime, mas aquela conduta a partir da aprovação da lei. As condutas anteriores à lei, elas são atípicas, elas não importam para o direito penal. Nós temos também aqui o artigo 2º. O artigo 2º, ele fala da lei penal no tempo. E aqui é muito importante que vocês saibam o princípio que rege o artigo 2º. É o princípio do tempus regi actum. Professor, muitos alunos me perguntam, professor, eu preciso saber o brocádio em latim? Precisa, querido, porque na tua prova o teu examinador vai cobrar a palavra em latim. Tempus regi actum. O que é isso? O tempo rege o acto. Isso significa dizer que a lei penal, ela é estática. A lei penal, ela se aplica aos fatos que aconteceram no momento da lei penal. Mas nós temos no direito penal uma coisa chamada ficção jurídica. Essa ficção jurídica permite que a lei penal se movimente para frente ou para trás, desde que e sempre para beneficiar o réu. Professora, não entendi. Pode ser mais claro? Pretendo. Meus queridos, a lei penal, ela aplica-se ao tempo da ação ou da omissão, tempus regi actum. Mas nós temos a ultratividade e a retroatividade da lei penal. Mas atenção, sempre da lei penal mais benéfica. Lembre-se disso. A lei penal, ela só vai ter a ultratividade ou a retroatividade se for para beneficiar o acusado. O que é a ultratividade? É o movimento da lei para o futuro, para frente. E o que é a retroatividade? É o movimento da lei para o passado, para atos que aconteceram no passado. Bacana? Isso vai acontecer? Pode acontecer, desde que para beneficiar o réu. Bacana? Então, quando você, na tua prova, ouvir falar que a lei penal, ela teve uma movimentação no tempo, seja para frente ou para trás, para prejudicar o réu, não hesite, isso está errado. Bacana? Nós temos aqui também o artigo 3º. O artigo 3º é bastante simples, mas às vezes causa confusão. É a lei excepcional e a lei temporária.
Matéria muito cobrada nos concursos públicos. Muito simples. A lei excepcional e a lei temporária é aquela lei que tem um prazo para começar e um prazo para terminar. A lei excepcional é uma lei que vigora enquanto durar uma situação excepcional, por exemplo, a Covid. E a lei temporária, ela tem um prazo de começo e um prazo de fim. Por exemplo, a lei da Copa. E essa lei vai ser aplicada aos fatos ocorridos na sua vigência. Essa lei, ela tem o princípio do tempus regi actu. Ela vai ser aplicada aos fatos que ocorreram na sua vigência. Professor, essa lei pode ser aplicada fora os fatos que ocorreram na sua vigência? Ultratividade e retroatividade. É essa a regra. Legal? Beleza? Artigo 4º. Nós temos o tempo do crime. Cuidado, meus queridos. Quando nós falamos em direito penal, nós por vezes confundimos algumas regrinhas do direito processual penal com as regrinhas do direito penal. Algumas regras são diferentes. Embora as duas matérias sejam, digamos, irmãs, algumas regras são diferentes. Aqui no direito penal, o momento do crime é o momento da ação ou da omissão, não nos importando o momento do resultado, tá bom? O que importa é o momento em que ocorreu a ação ou a omissão do agente. O resultado, aqui para o direito penal, o direito material, não importa. Beleza? Espero que abracem essa dica e sucesso!